Shalom, shalom a todos. Na aula passada nós vimos a respeito do Lech Lechá, né, de Abraão, de Avram, né, de como o nosso pai na fé, né, o nosso pai espiritual, como foi o chamado dele, como foram as andanças dele, da onde ele veio, como que era a parte da família dele que lidava com essas coisas. Vimos como Terá saiu da sua terra, cara, levando consigo a Abraão, a sua nora, o seu neto, Ló, né? Ainda que não fale, né, a respeito de Naor, fique meio em silêncio a passagem a respeito disso, nós vamos ver que Naor, depois, mais tarde, os seus filhos vão estar lá em Harã, né? Então, de alguma maneira, se ele não foi naquele momento junto com Avram, ele foi depois, né? Porque o Naor, qual a importância disso? O Naor é o pai de Betuel, que é o pai de Labão e Rivca, Rebeca, que na verdade eles são ali sobrinhos também de Abraão, né? Então, de alguma maneira, eles são sobrinhos, tipo sobrinho neto, né? Então, eles foram morar nessa região, né? Se Naor foi diretamente ou naquela época ou foi depois, nós não temos não sabemos se isso aconteceu no mesmo tempo ou depois. Provavelmente deve ter sido depois, né? Ainda que quando o chamado de Abraão acontece, ele vai acontecer, sai da tua parentela. Quer dizer que tinha mais gente ali também, né, que era parente. Então, nós vimos a importância esse detalhamento para as nossas vidas, né? De como certas coisas elas precisam ser removidas, ou nós podemos, muitas vezes, ter que tomar decisões que nem sempre são agradáveis, né? Nem sempre são agradáveis. Abraão estava na sua terra, né? No meio da sua parentela, na casa de seu pai, né? Tava tudo certo. Ele agora era o mais velho, provavelmente era herdeiro de tudo aquilo que era do pai, né? Mas o Senhor está chamando ele para sair de algo, né? E isso é interessante como espiritualmente, cara, o quanto isso é importante para nós. Que a gente consiga sair de algo, né? E essa importância desse capítulo 12 do Lech Lechá, do saia para você, por você, né? É que Abraão estava sendo chamado. Quantos será que não foram chamados na história para seguirem a Deus, né? Mas não conseguiram deixar as suas coisas. Quantas coisas a gente considera que são importantes, né? Na nossa tradição familiar, né? Quantos às vezes carregam um sobrenome e defendem o seu sobrenome, né? Porque nós somos não sei o que lá, de Bragança, né? Não sei o que. Cara, tudo isso está baseado no orgulho, né? E muitas vezes nós somos chamados para deixar, né? Eu queria hoje que nós vamos ao invés de avançar diretamente para a genealogia, né? A sequência que todos nós já conhecemos, né? Você que já leu as escrituras desde o princípio, e isso é importantíssimo que você faça isso, que você entenda o padrão de Deus. Por isso aqui nós temos uma linha do tempo para tentar ordenar qual seja, aonde estão as coisas na história, né?
porque tem uma sequência e tem fatos que aconteceram que marcaram cada um, momentos na história que foram marcantes, como a gente falou da Torre de Babel, que tem uma implicação, cara, para toda a vida na Terra a partir dela, né? O sistema está estabelecido até hoje funcionando, né? Então, ainda que nós entendamos, cara, que como interpretou Daniel quando viu a estátua de Nabucodonosor, e ele fala que no final veio uma pedra tirada não por mãos, e ela vem e bate nas pernas de ferro e nos pés de barro, e a estátua toda é destruída, né? Então a pedra, que é Cristo, que é o Mashiach, né? Veio e destruiu, quer dizer, destruiu o sistema, né? Então nós sabemos que espiritualmente isso também aconteceu, mas nós também sabemos que a vida de hoje aqui, nós não podemos dizer que nós entramos em algo que o inimigo não tem, o inimigo de Deus não tem atuação nenhuma nesse mundo. Tem, e tem um sistema que está funcionando, né? Só que ele já foi vencido. Então, essas coisas, diz que Cristo está sendo, está esperando até que os inimigos, todos os seus inimigos sejam colocados aos seus pés. Então, isso está acontecendo, né? O final já é certo, a vitória já aconteceu, mas nós estamos em meio a um processo, né? E nesse processo, quais são as coisas que nós podemos retirar das Escrituras? Quais são os princípios que vão reger isso na nossa vida, né? Porque a nossa vida, o tempo inteiro, nós estamos debaixo de leis espirituais. E é conhecer os princípios e aplicá-los, né, é que vai fazer com que nós tenhamos sucesso naquilo que vamos empreender, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Os nossos fracassos são culpa da nossa quebra de princípios, né? Então nós vamos ver hoje aqui, nós vamos avançar, né, vários capítulos aqui, né, até o final da vida de Abraão, ao invés de simplesmente passar diretamente para Isaac e para Esaú e Jacó, né? Eu vou falar aqui de vários pontos que são importantes da vida de Abraão, que são pontos fundamentais para que nós possamos compreender a grandeza deste homem. O quanto este homem aqui, Abraão, foi o que o Senhor, assim como Nimrod estabeleceu a Torre de Babel, movido por uma força satânica, né? Nós vamos ter um homem movido, cara, por uma força divina, por uma força de Yahweh, uma força de Deus. E quais são os princípios que regeram a vida deste homem? Beleza, ele entrou na terra, ele obedeceu. Então a primeira coisa que nós já vimos, cara, é que ele obedeceu. Ele ouviu algo, né? O Senhor apareceu para ele, ele ouviu, ele andou, ele saiu por ele. Muitos podem ter sido chamados. E durante a história, com certeza, milhares de pessoas foram chamadas. Mas elas não caminharam naquilo, né? E é esse caminhar que começa com essa obediência, né? Que nós vamos agora discorrer sobre isso, né? Abraão, então, o próximo ponto que eu gostaria de abordar é que né, dentro dos desdobramentos da aliança abrâmica, um deles é que ele entrou na terra, beleza, entrou na terra. Então, Abraão obedeceu. E ele entra na terra e já vai dizer, né, aqui no versículo 10 de Gênesis 12, e houve fome na terra. Então, veja que o fato de nós estarmos obedecendo ao Senhor não quer dizer que tudo vai estar beleza.
que tudo vai correr da maneira como nós achávamos. Eu obedeci, eu saí de uma terra fértil, agora eu entrei naquilo que o Senhor falou, mas tem fome na terra. Claro, a terra estava destruída. Isso também é um padrão do Senhor. De que nós vamos caminhar em coisas, cara. Você vai entrar num lugar onde esse lugar não está perfeito. Como nós vamos transformar ambientes com a nossa vida? Abraão está sendo plantado num lugar. O Senhor quer tornar aquilo. Lembra que o jardim, quando o Senhor fez, era perfeito. Mas agora não tem mais o jardim. Mas Ele quer transformar essa terra novamente no jardim. Então Ele está recomeçando, Qual que é o plano do Pai? Nosso Pai está agora restaurando, como Ele fez com as nossas vidas. Esse sempre foi o padrão dele. Ele pega pessoas destruídas. Mas sabe o que nós fazemos? As pessoas falam assim, mas isso aqui é podre demais. Ou eu sou podre demais. Eu tô virado demais, eu não tenho não. Pra mim já não tem mais jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Então nós colocamos dificuldades em algo que o Senhor não está colocando. Em que Ele está dizendo, não, mas é com isso mesmo que eu vou trabalhar. Mas só tem 5 pães e 2 peixes. Já reparou como a nossa mente carnal, ela sempre olha aquilo e diz assim, não, com Abraão não foi diferente. Tinha fome na terra, o que Abraão fez? Desceu para o Egito com Sara. Quando Abraão desce para o Egito com Sara, né, o plano todo é colocado à prova. Porque Abraão tem que dizer que diz para ela dizer que ela é irmã dele, e é uma meia verdade, né? Porque ela realmente, provavelmente terá, assume ela como filha, depois que o seu filho Naor morre, o seu filho Harã morre. Então Abraão diz, não, ela é minha irmã, e devia de ter essa conversa entre eles, falar assim, pô, você é minha esposa, mas ao mesmo tempo você é minha irmã, né? Tipo, então você vai dizer que você é minha irmã para que eu não morra. Ele teve medo, porque ele ainda não conhecia o Senhor, cara, como um Deus amoroso e protetor. E o que acontece? Faraó toma ela como esposa. Ah, mas Deus protegeu ela. Não, Faraó tomou ela como esposa. Por isso que você vai ver, essa não vai ser a única vez que Abraão vai fazer isso. E você vai ver pelas consequências que Faraó teve relações com Sara. Olhe o nível do ataque. Olha o nível, cara, do ataque ao plano de Deus. Se o Senhor tinha, através de um casal que não tinha filhos, que não podia ter filhos, o Senhor tinha um plano, o inimigo atacou exatamente naquele lugar onde era o plano de Deus, que era, da tua descendência eu farei uma grande nação. Então esse era o ponto-chave. Eu vou destruir essa coisa. E como que eu vou destruir essa coisa? Lembra que nós falamos lá em Gênesis 6 que os Bnei Elohim tomaram das filhas dos homens? Por quê? Porque o plano original de Gênesis 3, em Gênesis 3,15 era da semente da mulher. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então, o faraó agora, o próprio faraó toma, cara, a Sara, cara. A mulher da aliança. O útero da aliança. Olha, cara, o tamanho do afronta ao plano. Nós lemos assim, não, Abraão estava com medo, a gente só olha o natural, a gente esquece o espiritual. O inimigo sabia que Abraão e Sara agora eram um casal. Eles são. A reconstrução do Éden está passando por esse casal. A terra como um Éden, a terra de Canaã é o novo Éden. É o Éden que Deus está construindo. E, de novo, o inimigo está atacando a mulher. Né? Para fazer com que o plano seja corrompido. Então,
Você veja, Abraham, ele é negligente nisso. Também como Adão foi. Porque onde estava Adão quando Eva estava sendo tentada? Onde que estava Adão? Se ele estava do lado dela, ele escutou tudo então, né? Pior ainda, né? Pior ainda, porque estava do lado e ele tinha a responsabilidade de guardar a promessa de Deus. Porque o que o Senhor tinha falado, com relação a não comerás dessa árvore, é ele que tinha que guardar. E não Eva. Eva sabia pela boca de Adão. Então, você veja a responsabilidade que nós temos de guardar aquilo que o Senhor nos dá. Por isso a importância de ouvir. Faço isso ou não faço? Porque se eu faço segundo o meu entendimento, eu estou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se eu faço segundo o que o Senhor quer, não importa quanto tempo leve que eu fique buscando aquilo para entender qual é o plano de Deus, porque as coisas não são só... não quer dizer que as coisas não sejam por nosso deleite para nós desfrutarmos, mas elas também não... Mas elas estão sempre dentro de um plano. E o plano faz com que a gente seja aperfeiçoado durante o processo. Então Abraão estava aprendendo a escutar, a confiar no amor de Deus e passando por uma prova tremenda porque ele perguntou para o Senhor, ele falou assim: Senhor, saio da terra? Vou para o Egito? Porque o Senhor tinha acabado de dizer para ele: entra na terra, anda da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E daí ele entra na terra, tem fome. Qual seria o ideal? Tem fome, nós estamos aqui, você mandou entrar. Só que ele conhecia esse Deus já, dessa forma? A ponto de poder perguntar as coisas dessa forma? Não. Ele está aprendendo a caminhar. Os que virão depois, assim como nós, mas os que virão depois, Isaac, Jacó, Esaú, Davi, todos os que vierem depois, eles vão já saber da história do que Abraão viveu. Porque a nossa fé é construída também através dos testemunhos. Você ouve um testemunho e você diz assim: uau, isso pode acontecer comigo. Não gera fé? Você diz assim, você vê uma atitude de fé e você diz assim: isso pode acontecer comigo. Então, assim, ela vai sendo construída camada a camada. Por isso a importância também de nós andarmos com pessoas de fé, andarmos com gigantes, pessoas que têm uma mentalidade maior do que a nossa, pessoas que querem uma coisa igual ou maior. Nunca, cara, não dá para você não pode contar os teus sonhos, sejam quais forem, ou aquilo que Deus tem falado com você, com pessoas que têm menos fé do que você. Porque você fala e a pessoa diz: não, isso daí não. Não, isso é muito difícil. Não, essa parada aí não vai acontecer. Cara, agora você fala com alguém que está no espírito, alguém que tem a mesma fé, alguém que diz: é isso daí. Cara, vamos orar por isso, vamos entender dessa forma, vamos, mas cara, isso faz todo sentido. Você fala assim: opa, tem pessoas que creem, são com esses que nós vamos andar. Você vai fortalecer a fé de pessoas que estão sem fé ou que estão passando, mas o teu compartilhar da sua vida, cara, tem que ser com pessoas que têm uma fé igual ou maior do que a sua. Porque se você fala porque não tem fé, mano, deu ruim. Quando você vê, teu coração tá pensando igual, tá andando igual, tá murmurando igual. Não é assim? Ou muitas vezes você não tá na pegada e a pessoa já começa a murmurar. Aí você fala: porque não sei o que, você está murmurando.
e aquilo já se vai. A presença se vai. A vida do Espírito se vai. Porque ela, cara, é como uma pomba. Que vem e é sensível. Para permanecer, você tem que estar alinhado. Não só viver, mas andar no Espírito. Então, antes de tomarmos qualquer atitude, Senhor, tem fome na terra. Eu estou pensando em ir para o Egito. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Abraão, se ele tivesse temido ao Senhor, ele não teria colocado todo o plano de Deus em risco. Né? Gênesis 13. Gênesis 13 vai falar sobre a presença de Ló, né, na vida de Abraão. Porque Ló vem junto, né? Ele vem vem na bagagem. Abraão sai da terra, sai da casa do pai, mas junto vem a parentela. Vem o Ló. Né? Talvez não tinha nem como, né? O que eu vou falar agora? Mas vem. O Ló vem. Né? E o que acontece quando eles sobem do Egito? A briga entre os pastores de ambos. E aí nós começamos a ver um novo modelo de comparação nas Escrituras. Antes nós tínhamos aqui um modelo da Torre de Babel, e aí para aquilo que aconteceu na torre, o Senhor envia um homem a Abraão, mas com Abraão agora vem a Ló. E Ló também simboliza uma mentalidade, também simboliza um modelo comparativo para nós sabermos, antes era uma coisa maligna, agora é um modelo religioso. No sentido de que você vai perceber que Ló, ele tem uma fé. Ele tem uma fé que é meio parecida com a fé de Abraão. Mas existem diferenças gritantes entre os dois. Os dois são parentes. Né? O que é isso espiritualmente? Eles estão próximos. Eles são parentes na fé. Né? Ainda que Abraão seja tio, Ló seja o sobrinho, Abraão vai dizer, nessa briga, ele vai dizer assim, por que nós vamos brigar? Nós somos homens irmãos. Abraão considera ele irmão. Mas a mentalidade de Ló, ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender que ele está sendo tremendamente abençoado por andar com Abraão, que tem um chamado de Deus, que tem uma aliança com Deus. Enquanto Ló está vivendo debaixo de Abraão, cara, tá tudo bem. No momento que ele, também muito rico e próspero, cara, os seus pastores começam a se chocar. Pensa isso espiritualmente. Pensa isso seja um modelo de igrejas, o que quer que seja. Quando os seus pastores começam a se chocar, né? Ló não quer, ele já não precisa mais de Abraão. E a mentalidade dele, ele quer outra coisa. Né? Então nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui só sobre Ló, só sobre esse modelo e essa mentalidade espiritual. Né? Então, aí ambos se separam. Né? Ló, Abraão, com uma mentalidade de totalmente estar disposto a aquilo que Deus quiser para a minha vida, cara. É Ele que me cuida agora. Ele passou já pela luta, agora ele cresceu. Quando ele cresce, ele entende e ele fala para Ló, se você quer, cara, escolha. Ele chega ao ponto de dizer, escolha. Cara, eu não vou decidir isso aqui. Cara, o que você escolher. Se você disser, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olha e vê a campina, ele vê o quicar, ele vê
aquele lugar verdejante que era Sodoma e Gomorra, que ele vai dizer assim, que era como um Éden de Deus. E ele escolhe simplesmente pela sua vista. E diz, eu quero ir para lá. E diz que ele vai armando tendas até chegar lá. Ele vai caminhando em direção. Ele quer Sodoma, ele quer Gomorra. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Tá? Então, aqui em Abraão, no momento que eles se separam, Yahweh novamente fala com Abraão. Isso é muito interessante, porque vai dizer assim, e falou, no momento que os dois se separaram, e disse Deus a Abraão. Né? E há um alargamento da bênção. Então, Gênesis 13, versículo 14 ao 18, diz assim, e o Eterno disse a Abraão, depois de separar-se Lot dele. Depois. Então, quando cumpriu com aquilo que o Senhor tinha falado lá atrás, quando separou a parentela, quando dividiu, quando agora estava só Abraão, né? Alça agora teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que tu vês, a ti darei a tua semente para sempre. E porei a tua semente como o pó da terra, que se pudesse o homem contar o pó da terra, também tua semente seria contada. Levanta-te, passeia pela terra no seu comprimento e na sua largura, que a ti dá-la-ei. E armou as tendas Abraão, e chegou e ficou em Eloné Manre, que estão em Hebrom, e edificou ali um altar ao Eterno. Então, Abraão, primeiro o Senhor disse, alça os teus olhos, e ele viu. Então, primeiro ele teve uma percepção espiritual de tudo que o Senhor tinha. Ele percebeu no seu espírito de uma maneira grande tudo aquilo, norte, sul, leste e oeste. E depois ele disse, vai andando na terra. E Abraão foi andando e ele ia montando altares onde ele ia. Né? E ele chega nesse lugar em Eloné Manre, que é tipo um lugar alguns falam os carvalhais de Manre. Outros falam planície, mas a palavra tem a ver com os carvalhais. Chegou num lugar de árvores frondosas, um símbolo da força, um símbolo de... E ali, Manre tem a ver com amizade, com companheirismo, com associação. Então, é força, gordura, vigor. E ele chegou em Hebrom, que é a associação, coleguismo, companheirismo. Aí fala que ele se separou de Ló, que era parentela. Veja, nós temos que pensar isso espiritualmente, não estou falando isso fisicamente. Não estou falando isso só da questão física. Yeshua falou a mesma coisa. Ele não estava negando a sua mãe e seus irmãos. Ele só estava dizendo, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Ele estava dizendo espiritualmente. Quem são? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque a vida natural, ela já vai ter a sua maneira de viver. Ela já tem as suas cobranças, ela já tem os seus padrões. Mas o que eu estou buscando é algo que seja mais elevado. E você vai perceber que você, na vida física, você vai dizer assim, você pensa assim, tem irmãos, tem pessoas, tem parentes, tem coisas que você diz assim, que... E tem pessoas, cara, que diz assim, vai ter um amigo que é mais chegado do que um irmão. O que está falando isso? Espiritualmente. Né? Vão ter coisas que elas vão ser mais elevadas. Esse é um livro espiritual para pessoas espirituais. Pode ser aplicado natural? Com certeza. Mas o natural é o mais baixo. Você pode aplicar princípios de Deus na empresa? Deve aplicar. Deve aplicar. São princípios bíblicos. Eles vão funcionar. Vão funcionar. Mas quando nós entendemos espiritualmente, nós alcançamos certas coisas, cara, que... Alcançamos muitas coisas, cara, que só se resolvem espiritualmente. Né? Então, e cada um
que ouve a mensagem a interpreta no seu espírito de acordo com a necessidade que tem. De acordo com o que o Espírito está comunicando com cada um. Né? Então aqui ele tem um novo estabelecimento. O Senhor fala com ele, aumenta a promessa, aumenta o padrão na vida dele depois que Ló se separa. Cara, não está escrito isso à toa. O Ló era um jugo desigual na vida dele. O Senhor queria, esse é um exemplo perfeito de jugo desigual. Né? Ele tinha uma promessa, tinha tudo sobre a vida dele, o Abraão. E Ló estava ali, tipo, não é que era um parasita, mas era tipo assim, cara, sabe, um negócio que não desanda, que não vai. Ele estava ali, o pensamento dele era outro, ele não estava construindo a mesma coisa que Abraão. Né? Então, Abraão, aí entramos no capítulo 14. E no capítulo 14, a guerra na terra. Né? Então, primeiro nós vimos que tinha fome, agora Abraão descobre que tem guerra. E a guerra não é uma guerra qualquer. É uma guerra de 4 reis contra 5. 4 reis se unem, entram na terra, cara, e pelejam contra... começam a tomar cidades. Aí 5 reis fazem uma aliança, mas quando eles entram em guerra, esses 5 reis perdem para os outros 4 reis. Né? Que queriam continuar, né, oprimindo esses 5 reis. Só que nessa batalha que eles vencem, esses 4 reis, Ló já está em Sodoma, Ló é capturado. E os habitantes, cara, um dos reis que é vencido é o rei de Sodoma, né? Ele é vencido e aí os reis tomam despojos, tomam pessoas e levam Ló junto. Abraão, sabendo, pega 318 homens da sua casa, sai em busca de Ló e vence os 4 reis. Essa é a primeira guerra mundial, né? Ele vence os vencedores. Ele vence uma batalha de nível real. Não era uma batalha de aldeias, não era uma batalha de apenas algumas tribos, alguns clãs. Ele vence os vencedores da Primeira Guerra Mundial. E quando ele liberta Ló, liberta os cativos de Sodoma e toma todos os despojos para ele. Ele é o vencedor dessa batalha, certo? Né? Toda batalha, o vencedor tem direito aos despojos. E toma tudo isso e volta. Quando Abraão volta, acontece algo, cara, poderoso. Ele agora é um libertador. Ele é um libertador de cativos. E quando ele é um libertador, quando ele se torna um libertador, Melquisedeque aparece na vida dele. Um rei e sacerdote. Né? É uma figura única no Antigo Testamento, porque ele até então não tinha ninguém semelhante a esse homem. Ele se encontra, pense nisso como uma figura. Não pense nele como uma pessoa. Porque o escritor de Hebreus vai dizer, cara, que ele não tem genealogia, não se sabe que ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não tem nada. Porque a Torá não fala. E se ela não fala é porque ela está dando a entender o quê? É uma revelação, ela está dizendo, isso aqui é um modelo. É um modelo. E esse modelo ele ficou sem se entender o que ele era durante séculos. Até que Davi teve a revelação e no Salmo 110:4 ele vai dizer assim, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Abraão encontra com Melquisedeque. Davi tem a revelação que esse homem tem, que esse ser, ele tem uma ordem. Ele pertence a uma ordem.
Ele é um sacerdote. Ele é um rei sacerdote. Melque significa meu rei, né? E Tzedek significa justiça, justo, né? Tzedek, justo, né? Então, ele é um rei de justiça. Uma revelação, né? Rei de Shalem, rei de Shalom. Né? Então, todas essas revelações você vai ver em Hebreus capítulo 6, final do capítulo 6 e capítulo 7. Né? Nós temos 4 vídeos a respeito disso, da ordem de Melquisedeque. Né? Você pode ver nas regiões celestiais, se eu não me engano, são os capítulos 6, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Ok? Então, Abraham tem essa revelação depois que ele se torna um libertador e vence uma batalha de nível real. Então, é um nível de nobreza. Ele adquire realeza. Ele está em nível de realeza. Aí, logo após, né? E aí ele tem uma das primeiras revelações de quem Yahweh aumenta a revelação de quem Yahweh é. Porque Melquisedeque chega para ele e diz assim: bendito seja Avram do Deus Altíssimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que deu os teus inimigos nas tuas mãos. Então ele revela que quem venceu a batalha foi El Elyon, o Deus Altíssimo. El, Deus, Elyon, alto, altíssimo, o mais alto dos altos. Então ele imediatamente, cara, passou essa experiência, né? Esses 3 versículos em que ele encontra com Melquisedeque, o rei de Sodoma, Abraão é provado. E o rei de Sodoma, agora uma outra figura, diz assim: fique com os bens e me dê as pessoas. Né? Então, olha, essa foi uma encarnação de Satanás. Né? Foi um funcionamento da serpente, cara, através do rei de Sodoma. Fique com o dinheiro, fique com os despojos, mas me dê as pessoas. O que interessa para ele? As almas, as pessoas. Dinheiro, cara, esses caras vão trabalhar, nem que eles sejam escravos, mas eles são. Eu quero pessoas. O que é um rei sem pessoas? Então só que, veja, os despojos eram de Avram. O rei de Sodoma já tinha perdido, ele já não tinha mais nada. Mas olha a astúcia do tipo: fique com os bens para você, mas me dê as pessoas, só me deixe com as pessoas. Cara, nada é mais. Avram podia ter dito: nada é teu, cara, acabou. Você agora é uma. Cara, você perdeu. Deu ruim para você, cara, você não tem mais nada. Eu vou ser o rei de Sodoma. Né? Cara, porque você não tem mais nada. Mas olha a astúcia do rei de Sodoma. Aí Abraham, isso, cara, eu gosto demais disso. Porque pessoas que entendem, cara, e já começam a aplicar os princípios de Deus. Abraham diz assim: levanto a minha mão ao Deus Altíssimo, de que não tomarei nada do que é teu. Fique com tudo, né? Porque levanto a minha mão em nome do Deus Altíssimo. Ele tinha acabado de encontrar com El Elyon. Ele tinha acabado de ser abençoado, né, por Melquisedeque, pelo El Elyon. E ele já entendeu que o Deus Altíssimo era com ele. Ele não levou um mês, um ano. Cara, ele entendeu uma verdade e já começou a aplicar. E isso é um padrão de funcionamento tremendo, cara, pra gente, cara, avançar na nossa vida espiritual. É entender uma parada e começar a praticar. Entendeu e começa a viver.
né? E aí Abraão é tentado, é provado, passa pela prova com, né, muito bem. E aí nós temos Gênesis 15, 6. Então já estamos em Gênesis 15. Abraão crê em Yahweh e isso lhe é acreditado como justiça. Capítulo 15, Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu, o Senhor disse, cara, não vai ser né, através do teu servo que você vai ter, do Eliezer. Não é. Cara, você vai ter um filho teu. Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Sedaká. A mesma palavra, a origem da palavra, cara, de Melquisedeque. Sedeque. Então Abraão venceu uma batalha de reis e ele demonstrou toda a realeza, toda a nobreza dele. Agora, ele creu em Deus e isso lhe foi considerado como justiça. Um rei e um sacerdote. Ele manifesta as duas coisas que tinham a ver com Melquisedeque. Abraão entra numa realidade, cara, porque um rei e sacerdote eram coisas, cara, que, cara, nós não vemos isso na Escritura. Ou o homem era rei ou ele era sacerdote. Né? E de repente aparece um homem que é rei e sacerdote. Né? Então, Abraão experimenta essas duas coisas. Estamos falando hoje, né, a respeito da grandeza. Por que esse homem é um pilar da fé? Quais são os princípios que regeram a vida dele? Né? Ele negou, ele não quis o dinheiro do rei de Sodoma. Ele não quis nem a aparência do dinheiro, porque ele tinha direito àquele dinheiro, mas ele não quis. Veja que esses são padrões para nós entendermos isso, para nós sermos uma geração que vai entrar no nível de um sacerdócio real. Porque é isso que Pedro vai entender, vocês sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. A base do entendimento deles, cara, toda está em Gênesis, cara. Gênesis é o livro dos princípios. Por isso que nós temos que nos ater um pouco mais nisso daqui, porque à medida que nós formos avançando, tudo que vai acontecer na história vão ser apenas desdobramentos da vida desses homens e do que aconteceu até aqui. Aqui o Senhor está fundamentando coisas. Assim como Satanás está fundamentando coisas aqui também. É o livro dos princípios. Essas coisas elas vão direcionar a história da humanidade. Então, Gênesis 15, 12. A aliança de Yahweh com Abraão. Então, vamos para lá, Gênesis 15, 12. E foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abraão. E eis que medo e escuridão grande caíram sobre ele. Né? E aí é o momento em que Abraão vai oferecer, cortou os animais e o Senhor fez uma aliança com ele. O ponto aqui é, só o Senhor passa pelo meio dos animais. Abraão está num pesado sono, num êxtase. A mesma palavra que Pedro vai ter um êxtase, que ele vai ver o lençol, né, com os animais, né, o chamado dele, né, para ir para abrir a porta para os gentios. Então, aqui Abraão não passa. Né? Então, é o Senhor somente que passa pelo e queima os animais. Qual é o símbolo disso? A graça. Né? É uma aliança unilateral. Abraão não tem o que ele fazer. Assim como nós não temos nada que acrescentar à cruz do Mashiach, né? Nós só recebemos por graça. É uma aliança que Deus jurou sobre si mesmo. Ok?
Estamos falando de princípios. Eu espero que você esteja vendo o Evangelho em todas essas coisas, né? Gênesis 16:16. O nascimento de Ismael quando Avram tinha 86 anos. Então, Ismael nasce fruto de um relacionamento que também o Senhor não pergunta, né? Mais uma vez, ele ouve a sua mulher, come da árvore do conhecimento do bem e do mal e gera um fruto, cara, que não era o fruto, porque o Senhor depois vai dizer que era de Sara que viria o filho, né? O filho da promessa viria de Sara. Paulo vai dizer que são duas alianças, né? Uma é Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, que simboliza a Torá, a lei, né? E a outra Sara, simboliza a Jerusalém celestial, que é a nossa mãe, que vai gerar um filho da promessa, um filho do Espírito. Então, veja, a leitura de Paulo é uma leitura totalmente espiritual do texto. Cara, a história aconteceu. Qual é a leitura que nós vamos fazer do texto? Ele diz, isso é uma parábola para o tempo presente. Isso é uma parábola para o tempo presente. Nós precisamos entender o que a parábola está querendo contar para nós. Está dizendo, tem uma vida na carne e uma vida no espírito. Então essa divisão agora começa a se tornar cada vez mais evidente. Nós temos um Ismael, né, gerado quando Abraão tem 86 anos. Né, e 13 anos depois, Gênesis 17:1. Né, Gênesis 17:1. E tinha Abraão 99 anos e apareceu o Eterno a Abraão. Né? E faz uma nova revelação. E ele diz, eu sou El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Veja, já existia uma deusa em Canaã com 12 seios. Né? Porque Shad significa seio, peito. Ela tinha 12 seios. Né? Simbolizando o quê? Eu sou nutridora. Né? Eu sou aquela que dá de mamar, que faz crescer. Né? E o Senhor está dizendo, Avram, eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Shaddai. Eu sou o grande nutridor. Eu sou o teu sustentador. Eu sou poderoso para cuidar de você em toda e qualquer circunstância da tua vida. Eu sou aquele que vai fazer você dar fruto. Eu sou, porque isso faz parte da minha natureza. Então Abraão conheceu El Elyon, agora conhece Yahweh como El Shaddai. Okay? Então, e aí começa a questão de que no versículo 2 vem a confirmação da bênção, a mudança do nome e na grandeza. Olha que interessante, versículo 2. E constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. Tudo isso aqui nós já vimos antes. E prostrou-se Abraão em terra e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará o teu nome Abrão, e serás teu nome Avraham, porque pai de multidões de nações te fiz. Então, de Avram, um pai exaltado, né? Pai exaltado, né? Oh, pai, né? O meu pai, né? Você está exaltando o teu pai. Ele passa a ser o pai de multidões. Então, ele recebe o Ré, né? A letra Ré, né? no meio. A mesma letra que Sara vai receber também no seu, né? Que Sara vai receber no seu nome no final também. Né? Então nós vamos ter aqui a letra Ré. Tá aqui, ó. Então, ok? A letra Ré. Tá? Então Abraham vai receber no meio, Sara vai receber no final, ela vai ser tirado o I do final do nome dela, e ela vai ter o seu nome mudado de Sarai, minha princesa, para princesa. Faz uma diferença enorme. Porque uma coisa é você ser a princesa de alguém, né?
uma mulher que é princesa de alguém para ser princesa. Você é princesa, né? Você é a filha de um rei. Você tem uma natureza nobre, né? Então você vai... Porque a continuação, ele vai dizer assim, versículo 6, Gênesis 17, 6. E far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Cara, porque Abraão se tornou um nobre. Agora tem no DNA dele o gerar. Tudo que você se torna é o que você gera. Primeiro você se torna. Está na sua identidade. Agora, você recebeu algo. É quem você é. Você carrega isso. Está nos seus ossos. Está a unção que fica nos ossos, né? A unção, ela reside nos ossos. Lembra quando eles jogam um cadáver na cova de Eliseu, né? E o cara ressuscita, né? De tocar nos ossos de Eliseu, que já estavam lá há muito tempo, porque a unção mora nos ossos. O que você carrega é passado adiante, né? É um DNA espiritual, né? Você muda os ambientes por onde você passa, com aquilo que Deus depositou em você. São depósitos espirituais. Depósitos, né? Então, versículo 7 e 8, o Senhor estabelece a aliança com a semente de Abraão, né? Isso aqui é importante porque esse aqui é Israel, né? E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti, nas suas gerações, numa aliança eterna, para ser teu Deus, e de tua semente depois de ti. E dar-te-ei a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, para a possessão perpétua, e serei para eles o seu Deus. Cara, então agora a bênção ela está se estendendo, ela já passou de Abraão, já não está mais nele, e já não depende dele, já se estendeu, vai alcançar a semente. Vai alcançar a semente, não tem jeito, já está prometido, né? Então, aqui nós vamos ter a aliança da circuncisão nos próximos versículos, né? Que ela é feita depois de Abraão crer. Abraão creu lá no versículo, no capítulo 15, 6, né? Ele já creu, ele tem crido já em Deus, a aliança já está feita. Aí a circuncisão, ela é como um batismo, né? Não é ela que salva, não é ela que garante, né? Quem garantiu foi a fé. Abraão creu e isso lhe foi creditado, lhe foi imputado como justiça, como tzedakah, porque ele creu, né? Então eu uso esse exemplo para dizer, muitas pessoas dizem assim, mas o batismo, porque se a pessoa não for batizada, ela foi salva, não foi salva. Cara, ela creu. Uma pessoa que nasceu de novo e não foi batizada, está salva? Né? Vamos falar de salvação, né? É um tema, cara, que, né, muita gente tem dúvidas, acha que isso é tão importante, porque é sempre o crer. Agora pensa, uma pessoa que foi batizada e não creu, está salva? Não, né? Então, você vê, o batismo é só uma questão de uma comprovação externa, né? Falava sobre o ladrão da cruz, né? Não teve tempo de ser batizado, não fez obras, não fez nada. É pura graça de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, versículo 21. Aliança estabelecida com Isaque. E minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará a luz para ti nesse tempo determinado, no ano vindouro. Isaque, é Isaque, não Ismael. É Isaque e não Ismael. Cara, isso, cara, é um princípio de Deus, né? Você veja, nós estamos falando disso espiritualmente,
Isaac, cara, é um símbolo do Mashiach, né? E é com Israel, é com Isaac e não com Ismael. Então, isso, para nós não termos dúvida alguma disso, né? Versículo 25, Ismael é circuncidado. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, a ideia de que Ismael tem 13 anos e que agora ele é um homem. Ele fez já seu bar mitzvah. Ele já é um homem. Quando ele faz 13 anos, Abraão tem 99 anos. Aí Deus fala de novo com ele. Então, os 13 anos de Ismael na vida de Abraão são 13 anos de silêncio. E falou depois, cara, aos 99 anos. Então, Ismael nasce quando Abraão tem 86. Com 99, o Senhor fala de novo. 13 anos de silêncio. Cara, você já pensou isso? Você ter uma fé em que o Senhor não... Cara, você fala assim, você continua vivendo uma promessa, continua vivendo algo durante 13 anos, cara. Só andando naquilo que você creu há 13 anos atrás. Que você creu a primeira vez, agora você confia. E você é fiel por 13 anos, cara, numa mesma coisa. Só que você veja, ele teve que aceitar porque aquilo foi um erro. Aquilo foi uma coisa que ele produziu. Quantas coisas você produziu na sua vida, cara, que foi você que construiu, não foi o Senhor. O Senhor disse, cara, agora você vai ter que viver com isso, né? E isso agora, até que isso atinja a sua maturidade, tem um tempo para que isso vá embora da sua vida. Porque Ismael vai ter que ser mandado embora, né? Porque Sara vai dizer, o filho da escrava não pode herdar com o meu filho, com o filho da promessa. Paulo vai dizer, o filho da escrava não pode herdar com o filho da promessa. Nós não estamos falando de raças, irmãos. Não estamos falando de nações. Não estamos falando de etnias aqui. Não estamos falando de DNA físico. Estamos falando de espiritualidade. O que é Ismael na sua vida espiritual, não pode conviver com... Cara, não vai herdar. Lança fora o filho da escrava. A mente escrava, a mente do Sinai, a mente legalista, a mente da justiça própria, a mente das feridas, a mente do cara da religiosidade, não vai herdar com o filho da promessa. Não vai. Não tem jeito. As duas coisas não caminham junto. Ou é no espírito, ou não tem jeito. Aí, para nós encerrarmos Gênesis 18, Abraão recebe a visita do Senhor e dos seus mensageiros, né, dos seus anjos. O Senhor está de passagem para ir para Sodoma, para ver se Sodoma e Gomorra, se a perversidade é como o clamor que ele está ouvindo, mas ele não tem como passar direto, porque ele fez uma aliança com um homem. Isso é um desdobramento da aliança. Veja, esse homem agora se torna um representante de Deus na terra. O pai diz, cara, não tem como que eu vou... Eu preciso falar com Abraão o que eu vou fazer. Porque eis que eu sei que ele vai ordenar a casa dele e dos filhos dele depois dele. Que esse é um homem que vive, é um justo. Está vivendo certo, cara. Eu tenho uma aliança com ele. Como vou destruir uma nação sem falar com ele? Eu que falei para ele, cara, que as famílias da terra serão benditas, né? Nele, no nome dele. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se bendirão, né? Se abençoarão. E agora eu vou destruir duas nações.
Eram pequenas, eram apenas cidades, mas eram nações. E ali Abraão intercede. Esse para mim é um momento chave, né? Eu queria falar muito desse personagem Ló, que é um personagem que uma pessoa que ela está em oposição àquilo que Abraão é na terra, né? Nós vamos ver que Abraão, primeiro, a intercessão de Abraão, ela não encontra nem 10 justos, né? O Senhor não encontra nem 10 justos na terra para salvar aquela terra. Isso é um sinal muito interessante porque 10 é o número do estabelecimento. Então, os judeus acreditam que se não tiver um quórum de 10 pessoas para resolver um grande problema, cara, ou para começar uma reunião na sinagoga, eles não começam, se não tiverem 10. Por causa desse texto. Tem que ter 10 justos, né? Então, os mensageiros descem até Sodoma. E lá eles encontram Ló. E Ló encontra com eles vindo. Eles estão vindo. Ló está nas portas intercedendo. Ló, que é considerado um homem justo, um homem que está correto, que vive, cara, acredita em Yahweh, né? Mas você veja, é um homem que vive, ele não tem discernimento nenhum. Ele não sabe que o lugar que ele está indo, o cara vai ser destruído. Vive numa pecaminosidade extrema, um lugar chamado quente, porque eles eram quentes, eram povos cananitas, quentes, né? E ele vai para esse lugar, ele deseja aquilo que os olhos dele quer, ele acha bonito, ele só vê aquilo que os olhos dele, os olhos naturais. Os anjos chegam lá, cara, eles dizem assim, nós não vamos ficar na tua casa, nós vamos dormir na praça. Lembra quando Abraão, quando o Senhor chega na casa, o Abraão fala, venham, como? O Senhor come com ele. O Senhor fica na casa de Abraão com prazer, porque Abraão está alinhado com Deus. Ló, ele tem que instar com os anjos, cara. Diz que ele instou muito com eles. Vocês não vão ficar na praça. Não, vocês vão para minha casa. Vamos para minha casa. Os anjos falam assim, tá bom. Nós queremos dormir na praça, não queremos ir na tua casa. Ló é o símbolo de alguém que não está alinhado com o Senhor. Você veja, nós temos multidões de pessoas, cara, que vão na igreja, cara, mas que não fazem o que o Senhor, que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor manda. Não falam o que o Senhor, não fazem o que o Senhor quer. Adonai, Adonai, e não fazem. E não obedecem. Ló chega no momento mais terrível da vida dele. Ele foi salvo, cara, por Abraão. Em vez de ele continuar andando de baixo, humildezinho, cara, junto com Abraão, sabe o que ele faz? Ele volta para Sodoma. Cara, o Ló não é fraco, cara. O Ló, cara, ele tem uma dureza. Ele não preparou os seus filhos. As suas filhas, né? Ele não preparou suas filhas. Ele vai... na hora, ele não tem credibilidade. Né? A hora que ele vai falar com os seus genros a respeito do que vai acontecer, que a cidade está numa iminência de uma destruição violenta, cara. Os caras dão risada dele, acham que ele é piada. Fala, não, isso é piada, isso não vai acontecer. Né? E, por fim, o Ló não tinha resiliência nenhuma. Ele foi lá por quê? Porque ele queria dar uma boa vida para sua mulher e para suas filhas.
Porque elas queriam muito. Elas gostavam de shopping. Né? Shopping. Vamos lá para Sodoma, que Sodoma é fera. Sodoma tem tudo, tem comércio, tem uma porção de coisas. A hora que os anjos começam a falar assim, diz que os anjos, cara, tiveram que pegar ele pela mão e arrastar ele porque ele se atrasava pegando as coisas. Diz que ele era lento para pegar as coisas, tipo, cara, cara, vai acabar. Vai vir, cara, chuva de enxofre, cara. Cara, vai explodir tudo, vai acabar com tudo. Cara, aquela terra que era o Éden, que ele achava que era o Éden de Deus, hoje você chega lá, só tem areia. Areia, sal e enxofre. É tudo morto. Morto. Não tinha, cara, o mar morto, não tinha vida nenhuma. Agora, por causa da profecia, está voltando. A água se tornar doce e tem peixe. Depois de milhares de anos. Você veja, nós temos duas figuras agora, cara, que tem diferenças enormes entre elas. Duas figuras que eram homens e irmãos. Devem ter brincado juntos porque tinham a mesma idade. Eram parentes. Um era tio, outro era sobrinho, mas os dois tinham a mesma idade. Os dois acreditavam em Yahweh, os dois saíram, e Ló viu as coisas na vida de Abraão. Mas as decisões que ele tomou na sua vida, cara, não foram a de seguir o Senhor, de estar alinhado com Ele de uma maneira integral e completa. Você vai ter, eu gostaria de abordar outros temas, eu vou estarei postando aqui com a apostila, né, a atualização da apostila nesse vídeo. E você vai ter esse texto aqui, né, e todos esses pontos a respeito das diferenças entre Abraão e Lot. Né? São coisas para hoje. Para hoje, são princípios para hoje. Um homem que entendeu a realeza e o sacerdócio, e um homem, cara, que resolveu caminhar e amar suas tendas em direção a Sodoma. Né? Nós sabemos que deu ruim, né? Que não discipulou as suas filhas, teve filhos com as suas filhas. Né? Cara, deu ruim. Deu ruim. Né? Em que ponto Ló se perdeu? Foi o dinheiro? Como que ele não conseguiu enxergar de um homem que estava do lado dele, que tinha a grandeza, cara, de um chamado, de uma promessa de Deus? Então, que essa lição fique clara para nós, assim, esteja viva nas decisões que precisamos tomar hoje nas nossas vidas, com relação à nossa postura, o nosso alinhamento com Deus e a religião. Né? Não podemos ser chamados de justos e a nossa vida está todos os nossos padrões estão errados. Né? Não tem a ver com a gente ir para a igreja. Né? A nossa vida com o Senhor é muito mais séria do que isso. Né? Então que você fique na Shalom e que o Senhor possa revelar a cada um segundo aquilo que o Senhor tem, né, nesse momento para caminharmos nisso. Shalom e a bênção do Senhor esteja com todos. Hein?